Graça e paz, meus queridos irmãos, irmãos do grupo de estudo bíblicos e irmãos das redes sociais, do nosso canal no YouTube. Deus abençoe a cada um. Nós estamos agora gravando o áudio de número 5 da série Apocalipse Now, que é um resumo do livro do Apocalipse, tá bem? No áudio anterior nós falamos sobre o capítulo 2 do livro de Apocalipse, que fala sobre a carta à igreja de Éfeso. E neste áudio de número 5, nós iremos fazer um complemento a esta carta que Jesus endereçou ao anjo da igreja de Éfeso, tá bem? Então vamos lá, meus queridos. Como eu disse para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazê-lo pelo zap pessoal do pastor, tá bem? Você tem meu zap aí. Bom, por que o pastor resolveu fazer esse áudio? De número 5, que é um complemento ao áudio número 4. Porque o pastor foi perguntado, foi questionado por um ouvinte sobre se era certo expor esses pastores que ensinam heresias. E a minha ouvinte foi além, ela disse que isto não é um ato de amor, ou seja, expor essas pessoas publicamente por elas estarem ensinando heresias, tá bem, meus queridos? Então, devido a esta pergunta ou questionamento, o pastor resolveu fazer esse áudio exclusivo, tá bem? Respondendo a nossa ouvinte e todos aqueles também que têm a mesma opinião, tá bem? Ou questionamento. Bom, o que o pastor respondeu então? Eu respondi que eu sou o pastor. Biblicamente, eu sou o anjo da igreja local, da igreja IECP Rio Grande da Serra. Ou seja, eu sou a pessoa que vou ter que dar conta de todo o meu trabalho, de tudo que Deus me deu e de tudo que eu fiz, tá bem? Então eu não tenho opção. Se eu me calar, se eu me omitir, eu cairei no pecado. Que pecado? Pecado de omissão, de covardia, e eu colocarei em risco, ou seja, em perigo, a vida das ovelhas, né? A vida da nossa igreja. Então, como pastor, como anjo da igreja, como cabeça, não é, da igreja local, eu não posso me omitir. Eu tenho que fazer alguma coisa, tá bem? Então, e também, além desse fator, tem um outro. O apóstolo Paulo, costumeiramente, ele expunha, não é? Publicamente, a todos que ensinavam falsas, né? Falso evangelho, por exemplo, tá bem? E além do mais, o que o apóstolo Paulo fazia? Ele ensinava os seus pastores a fazerem o mesmo. Tá bem, meus queridos? O próprio Jesus, nós vamos ver nessas cartas de capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, não é? Ele fez também o mesmo, não? Chamando, né, os falsos mestres, falsos profetas pelos seus nomes. Tá bem? Expondo as falsas doutrinas e os falsos apóstolos e obreiros e profetas, tá bem, meus queridos? Um outro motivo também, não é que comprovam que a atitude certa é esta, é justa a carta que nós estudamos no áudio anterior, a carta endereçada à igreja que se situava na cidade de Éfeso. Olha o que Jesus fez. Jesus elogiou tanto o pastor quanto a igreja. Por quê? Porque Jesus disse, não é? Que esta igreja de Éfeso, ela provava se o apóstolo ou o profeta ou o mestre era verdadeiro. Se a doutrina que esse profeta ou apóstolo ou mestre estava ensinando era verdadeira.
Então não era uma igreja que aceitava tudo, não, pelo contrário. Ela fazia uma prova se eles eram autênticos, se eles eram verdadeiros, se a doutrina era autêntica, se a doutrina era verdadeira. Tá bem? Então, essa igreja, costumeiramente, ela fazia o quê? Ela provava e não tolerava os falsos mestres e as falsas doutrinas. Por isso, Jesus elogiou essa igreja. Então, nós entendemos que esse é o caminho. Nós não podemos tolerar os falsos pastores, mestres, profetas. E temos que expor eles, porque Jesus elogiou essa igreja, tá bem? Olha que interessante também. Em uma outra carta, que nós vamos estudar ainda, a carta de Tiatira, Jesus condenou o pastor e a igreja da cidade de Tiatira. Por quê? Justo por quê? Porque eles estavam tolerando uma profeta que estava enganando o povo. E por isso eles estão e também deviam se arrepender. Tá bem, meus queridos? Então nós vemos aqui que não tem essa. Nós não podemos passar a mão na cabeça de quem ensina mentiras, de quem deturpa os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, de quem ensina um evangelho novo, tá bem? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, ele diz assim, ó, se uma outra pessoa ensina um outro evangelho, ela é uma maldita. Se até mesmo um anjo ensinar um outro evangelho, também é maldito. Então, meus queridos, com o evangelho não se brinca. Então não é uma questão de amor, tá bem, queridos? Ou de falta de amor. O certo é você combater a mentira, o falso profeta, o falso pastor, o falso mestre, a falsa doutrina. E expor ele. Por quê? Para que ele não engane a outros, tá bem? E tem um outro detalhe, meus queridos. É, o que Jesus disse? Que eu repreendo e corrijo aquele que eu amo. Então, você repreender, corrigir, admoestar, exortar uma pessoa, chamar a atenção dela para que ela, pelo que ela está ensinando, uma inverdade, um falso evangelho, uma falsa doutrina, um erro doutrinário, isso não é um sinal de falta de amor, pelo contrário, pode ser amor também. É um cuidado que você está tendo por ele. Na verdade, você está ajudando essa pessoa, porque foi isso que o escritor ao livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, disse: que Deus disciplina aquele que ele ama. Não é? Jesus disse: eu repreendo aquele, e corrijo aquele que eu amo. Apocalipse 3,19. Tá bem? E em Hebreus também está escrito que nós devemos exortar uns aos outros para que o tal, não é, não endureça mais o seu coração pelo pecado. Então, meus queridos, nós precisamos mesmo, diante de Deus e das Sagradas Escrituras, expor as doutrinas falsas, tá bem? Então não se preocupa que isso não é constatado como uma falta de amor. Pelo contrário, é prudência, é cuidado, é reverência, tá bem? Tanto pela doutrina, até mesmo você está ajudando a pessoa a se conscientizar do seu erro. Se ela vai se converter ou te ouvir ou não, isso não importa, mas pelo menos você fez o seu trabalho. E eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus irá te exaltar naquele dia, irá te elogiar por você ter guardado a fé, guardado a sã doutrina, tá bem, meus queridos? Aproveitando este áudio, não é? Esse assunto, esse questionamento, tá bom? Eu quero fazer o seguinte, eu quero lembrar a cada um de vocês as heresias que nos nossos dias estão sendo ensinadas, tá bom? Então, a primeira é a teologia da prosperidade. Essa teologia é adotada pelo bispo Edir Macedo, tá bem? Ele é adepto dessa teologia. O que ela ensina? Ela ensina que Deus dá riqueza e sucesso a quem o ama e obedece, a todos que o amam e obedecem. E que quem é pobre e sofre tem falta de fé ou está em pecado, tá bem? Então,
resumindo assim, rapidamente essa doutrina, é isso que ela ensina, tá bem? Então, ela é muito pregada hoje em dia, principalmente nessas megas igrejas, onde os seus pastores, né, são riquíssimos e as igrejas também o são. Existe uma outra teologia também dos marianos. O que ela ensina? Ela põe Maria, mãe de Jesus, como a quarta pessoa da Trindade, ou seja, no mesmo nível de Jesus e Deus, ensinando que ela também pode salvar e ela também está assentada à direita do Pai, tá bem? Então essa teologia também é muito ensinada hoje, tá bem? Principalmente na Igreja Católica, tá bom, meus queridos? Bom, existe uma outra teologia e heresia ensinada hoje. Quem ensina essa heresia é a Igreja Testemunha de Jeová, tá bem? Aqueles irmãos que de domingo de manhã bate aí na sua porta. Eles negam que Jesus é Deus. Eles dizem que ele é mais uma criação de Deus. Então, irmãos, essa heresia é uma das mais antigas, que é a negação da divindade de Cristo, tá bom? E além disso, eles ensinam também que só 144 mil serão escolhidos para entrar no paraíso, tá bem? E que o paraíso é aqui na terra, tá bom? Nós temos uma outra denominação chamada Adventista dos Sétimo Dias, que também ensina heresias. Eles têm uma senhora chamada Ellen White como profeta. E como profeta, ela tem autoridade semelhante à Bíblia. Então, o que ela profetiza, o que ela ensina ou ensinou, porque ela não é mais viva, tá bem? Tem a mesma autoridade da Bíblia. Então, ela já cometeu muitos erros de profecias, né? Além do mais, eles ensinam também que guardar as regras do Antigo Testamento, tá bem? É, santifica e é o certo e traz salvação, tá bem? Isso nós bem conhecemos que o Evangelho condena, que a fala de Jesus condenou. Então também isso é uma heresia. Uma outra heresia também que existe, tá bem? É a da chamada teologia do antropocentrismo. O que ela ensina? Ela ensina que o homem é o centro do universo. Ele é ela, né? Essa teologia é contrária à verdadeira teologia do teocentrismo. Teocentrismo põe Deus no centro de tudo, tá bem? Tudo é atraído por ele, vive por ele, é para ele e para a glória dele. No caso da teologia do antropocentrismo, ensina que o homem é o centro do universo, o homem é a cereja do bolo, tá bem? É, a teologia do antropocentrismo é muito pregada hoje entre esses adeptos do coaching, treinadores, tá bem? Esses pastores coaching, pastores treinadores, tá bom? Muito famosos, tá bem, meus queridos? Então, essa teologia do antropocentrismo, ela é filha da filosofia do humanismo, que pregava um maior conhecimento do ser humano para o seu desenvolvimento, tá bem? Uma outra igreja que prega heresia é a Igreja do Santo dos Últimos Dias, os Mormons, tá bem? Eles ensinam que existem três deuses e que Deus e Jesus Cristo possuem corpos físicos e que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá bem? Eles têm o livro de Mormon como a palavra sagrada e santa. Eles ensinam também que Cristo e o diabo, eles são irmãos. E também que Cristo era casado com várias mulheres, tá bom? Era polígamo. Por que eles ensinam isso? Porque a maioria dos líderes, tá bem, da Igreja do Santo dos Últimos Dias tem várias mulheres. Então, eles precisavam dizer isso para o povo, tá bom? É, na verdade, né, eles ensinam também que eles são a única igreja verdadeira, fundada pelo líder deles, Joseph Smith, tá bom? Então tá bem, queridos. Uma outra heresia também pregada é a teologia da hipergraça.
O que ela ensina? Ela ensina que é uma nova revelação de Deus. É uma visão que traz libertação para os seus adeptos. O que eles querem dizer com isso? Que as outras igrejas, né, o evangelho que veio sendo pregado até o dia de hoje não é o autêntico, o verdadeiro, que está faltando alguma coisa. E eles trazem essa alguma coisa, essa novidade, né? Então, essa heresia ela é muito antiga, meus queridos. Outros já fizeram a mesma coisa, já é, pregaram essa mesma mentira, essa mesma heresia, tá bem? E quando eles pregavam, eles diziam que a lei foi abolida e que nós não vivemos mais debaixo da lei, tá bom? E que agora nós vivemos debaixo da graça, então nós somos livres, nós podemos fazer o que nós queremos. E aí eles dizem que a lei é ruim, ela é má. E assim eles vivem de modo que eles desejam, tá bem? Porque Cristo libertou eles da lei, tá bem? E agora eles vivem no amor de Deus, então eles podem pintar e bordar que eles estão debaixo do amor de Deus, tá bem? Essa é a famosa hipergraça, a teologia da hipergraça, muito adotada pelos pastores coaching, tá bom? Romanos capítulo 7, versículo 12, deixa bem claro que a lei nunca foi ruim, ela nunca foi má. Pelo contrário, a lei é boa, é justa, é santa, tá bem, meus queridos? E a Bíblia também diz, em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, diz o seguinte: Jesus que disse isto: Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Enquanto existir céus e terra, de forma alguma desaparecerá a menor letra ou o menor traço da lei, até que tudo se cumpra, meus queridos. Aleluias, glória a Deus. Eu amo a Bíblia Sagrada porque ela é muito clara, tá bom? Então, ela deixa bem claro que a lei nunca foi ruim. Pelo contrário, Jesus nasceu debaixo da lei. A lei trouxe Jesus. A lei, não é, ensinou a família de Jesus, o pai de Jesus, a mãe de Jesus, os caminhos santos e agradáveis a Deus. Porém, quando Jesus veio, o que ele fez? Ele trouxe, não é? O evangelho da graça, do amor de Deus, mas também com as mesmas responsabilidades de antes. Tá bem? Antes você guardava a lei e a regra é sede santo, porque eu sou santo. Hoje não é diferente, você recebe a salvação pela graça, mas ainda assim continua sede santo, porque eu sou santo, tá bem? E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, explicando rapidamente, resumindo, algumas das heresias mais utilizadas hoje em dia, tá bem? Então eu falei, né? Eu falei da teologia da prosperidade, tá bom? Que ensina que dá riquezas e sucesso a quem ama e obedece, que Deus faz isso. Falei da teologia dos marianos, que põe Maria, mãe de Jesus, como a quarta pessoa da Trindade. Falei das testemunhas de Jeová, que negam que Jesus é divino. Falei dos adventistas dos sétimo dias, não é? Que tem a profetisa Ellen White como autoridade maior do que as escrituras sagradas. Falei da teologia do antropocentrismo, que ensina que o homem é o centro do universo, a cereja do bolo, tá bem? Falei também dos santos dos últimos dias, que ensinam que existem três deuses, tá bem? Inclusive o Pai e o Filho têm corpos físicos e que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá bem? Ela é só um livro, tá bom? E por fim falei da teologia da hipergraça, tá bem? Que diz que por nós não estarmos mais debaixo da lei, e sim debaixo do amor de Deus, nós podemos viver da nossa maneira, tá bem? Do jeito que a gente quiser, tá bom? Então, meus queridos, agora eu quero citar algumas pessoas, tá bem? E algumas heresias que elas ensinam, tá bom? Só relembrando, porque já foi citado isso no áudio número 4. Bom, um deles é o David Leonardo. Ele é um pastor coach, tem milhões de seguidores, tá bem? O que ele ensina? Ele ensina que o homem é o centro, né, do coração de Jesus, tá bem? E que também, não é? Deus tem um ponto fraco, e o ponto fraco de Deus é o homem, tá bem? É simples, essa teologia, essa doutrina que ele ensina, é a famosa teologia do antropocentrismo, que põe o homem no centro de tudo, a cereja do bolo do universo.
Bom, meu inscrito, tem um outro também chamado Tiago Brunet, também com milhões de seguidores nas redes sociais. Ele diz o seguinte, que Deus tem um lápis do destino e o homem tem a borracha das decisões. E o homem pode mudar a vontade de Deus, tá bem? Então ele ensina isso, né? Que Deus não é soberano assim. Ele ensina isso, tá bem? E ele também é um desses coach, né, treinadores aí que usa a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, o nome de Jesus para atender às suas necessidades, às suas vaidades. E um outro também é o Vitor Azevedo, também com milhões de seguidores. Ele diz que você é perfeito e que o homem não tem defeito nenhum, que Jesus também comeria do fruto igual a Adão, tá bem? E que ele se sente mais justo, né? E não inferior. O que ele quer dizer com isso, né? Que quando ele encontra com Deus, ele não se sente inferior a Deus, ele se sente justo, não é? Sem defeito, sem mácula. Então, meus queridos, esse também é um outro seguidor da teologia do antropocentrismo, onde diz que o homem é o centro do universo ou a cereja do bolo, tá bem? O Brasil, meus queridos, é um campo fértil para esta praga, né? Praga aqui, não estou falando deles, das pessoas, mas da heresia, do ensinamento, tá bem? Tanto dessa teologia da prosperidade quanto da antropocentrismo. São teologias, né, muito difundidas aqui e aceitas pelo povo. O povo gosta de ouvir isso, né? Essa massageação no ego, na vaidade, tá bom, queridos? A teologia do coaching, que esses três rapazes que eu citei, três jovens pastores, ela, ela foi trazida, não é, do meio profissional, empresarial, né? Então ele fala de orientação profissional, orientação motivacional e de autoajuda. E usa o Evangelho e a Bíblia para reforçar essas ideias, tá bem, meus queridos? Veja bem, meus queridos, a heresia, a heresia é pior que a perseguição, meus queridos. A sedução do diabo é pior que sua fúria. A voz macia da serpente é pior que o rugido do leão. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as vezes que a igreja foi perseguida, que Satanás rugiu como um leão, a igreja cresceu. Mas todas as vezes que a heresia entrou na igreja e Satanás falou com voz macia, né? A igreja se perdeu e se desviou, né? Da sã doutrina. Tá bem, meus queridos? Então, meus queridos, só para vocês terem uma ideia, não é? Nós vamos estudar agora no áudio número 6 a igreja de Esmirna, que profeticamente também é uma referência ao ano 100 depois de Cristo até o ano 300 depois de Cristo, tá bem? E durante esses 200 anos a igreja foi massacrada e perseguida. Foi a época que a igreja mais cresceu e mais se santificou, tá bem? E nós vamos ver também que depois de 300 depois de Cristo, tá bom? Quando a igreja parou, né, o diabo parou de perseguir a igreja e fez aliança com ela, aí foi que ela desandou, tá bem? E aí veio o quê? Trouxe o quê? Trouxe trevas sobre a terra. Por isso que essa época é chamada de Idade das Trevas, a noite de 1000 anos. Por quê? Durante 1000 anos não houve luz na terra porque a igreja não conseguiu iluminar a terra. Por quê? Por causa das heresias, né? Foi durante essa época que a igreja começou a dizer que Maria, não é, podia salvar também, fazer culto a Maria, culto aos mortos, culto aos santos, não é? E um monte de outras heresias, tá bem, meus queridos? Então eu não queria deixar vocês sem esse conhecimento, meus queridos, sem essa informação, tá bom? Então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E se você tiver alguma pergunta, entre em contato no Zap pessoal, tá bem? E o pastor estará respondendo pessoalmente, a não ser que é um assunto que diz respeito a todos, e aí a gente vem com o áudio explicando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se cuide com o Covid, tá bom, meus queridos? A paz do Senhor.